Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com a edição de final de semana do Esporte Mais, falando do Campeonato Brasileiro, do que rolou e do que vai rolar, dá também expectativa para as Olimpíadas, esporte nas cidades e também hoje nós vamos ter uma homenagem aí no final do programa para uma pessoa muito querida que nos deixou, nosso querido Léo Presidente lá de Rio das Ostras. A gente vai falar sobre isso e muito mais agora no Esporte Mais. Bom, meus amigos, a gente vai iniciando a edição de hoje, já dando aquele giro dos resultados da rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. A rodada começou na terça-feira, às 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova, com direito a muita chuva. Bahia 2, Fluminense 1. Na Arena do Grêmio, já na quarta-feira, tivemos Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. O Bragantino vencendo o Vasco lá em Bragança Paulista 2-1. Empate na Arena MRV para Atlético Mineiro e Criciúma em 1-1. O Palmeiras não pôde jogar em sua casa, foi para Barueri e acabou derrotado pelo Internacional por 1-0. O empate no Castelão entre Fortaleza e Cruzeiro. Em Caxias do Sul, vitória do Juventude sobre o Corinthians por 2-0. No Maracanã, Flamengo 2, São Paulo 1. Já nessa quinta-feira, a bola rolou no Engenhão para Botafogo 1, Atlético Goianiense 0. O jogo Cuiabá e Vitória na Arena Pantanal ainda vai ser marcado. Bom, vamos dar aquele giro aí de informações, né, de comentários do nosso querido Pedro Paes, o Pedrinho. Pedrinho, o Fluminense, a gente tem falado aqui, não é que o torcedor tricolor tem a achar que a gente está implicando, não. Mas é a realidade, o Fluminense tem deixado a desejar, hein? O que você achou aí dessa virada, né, que o Fluminense acabou tomando? O Fluminense encontrando grandes dificuldades aí, perdeu para o Bahia 2-1. Um jogo que o Fluminense até começou direitinho, mas provou do seu próprio veneno. A 16 minutos o jogo foi paralisado por causa das fortes chuvas, lagou totalmente o campo, não tinha condição de jogo. Aí meia hora, mais meia hora para recomeçar o jogo, quase uma hora para recomeçar o jogo, dar aquela esfriada. O Fluminense sai na frente, gol de Cano, mas o Bahia começou a apertar, empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia começou a marcar, fazer a marcação alta, encurralando o Fluminense. Fez 2-1, o Diniz, naquela tática dele de colocar mais atacantes, tirar a zaga, o Fluminense não se encontrou, me parece um meio campo um pouco imobilizado, sabe, que não se encontra, o Fluminense mudou completamente. Esse ano o Fluminense não apresentou ainda um futebol que apresentou na Libertadores do ano passado. É trabalho, mais uma vez é a palavra que eu sempre falo. Tem que trabalhar muito, tem que rever algumas situações para encontrar aí o caminho de novo das vitórias, porque é um grande time, mas alguma coisa não está funcionando bem ali. Então aí, vitória do Bahia. O Bahia tem um bom time, vai dar trabalho aí. Vamos esperar. Agora vamos para um time que venceu, o Flamengo, que começou bem o campeonato, com 100% de aproveitamento, se consolidando como um dos favoritos da competição, ou talvez o maior favorito. E aí? É um jogo do Flamengo dentro da normalidade, né? O Flamengo muito superior, fez um primeiro tempo, o Araújo meteu um golaço, De La Cruz ali numa sobra uma jogada do Pedro. O Flamengo sendo Flamengo, engole, faz 2-0, teve um probleminha, Ferreirinha fez um gol ali no segundo tempo e deu umas bobeiras, o São Paulo teve até chance do empate, me pareceu um pouco também descaso. O Tite promoveu algumas mudanças,
time parece que deu uma bobeirinha ali, achando que já estava resolvido o jogo e o São Paulo poderia ter complicado. O pobre do técnico do São Paulo, Carpini, já deve estar já arrumando a mala, já estão procurando outro técnico, que é normal aqui no Brasil, né? 100 pontos, São Paulo já é um grande time também, um dos principais times do Brasil, mas não tem essa não. Perdeu, acabou. E é assim que acontece, porque você encarar o Flamengo no Maracanã e sem uma Arrascaeta ainda, hein? Uma poupada no Arrascaeta, tá no banco. Mas o Flamengo é um grande time, sabe treinar o time, arrumou ali a defesa, apesar das bobeiras que deu. Mas é isso, segue mais um ano aí. Se o Flamengo, o grande adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Se o Flamengo jogar o futebol normal, com o plantel que tem, fica difícil encarar. Esse jogo mostra bem isso, apesar dessas bobeiras aí da metade do segundo tempo para frente. Mas foi um jogo de domínio fácil, o Cebolinha se machucou também, o Araújo entrou no lugar dele. Mas tem banco, tem estrutura, tem tudo para ganhar todos os campeonatos. Claro que vai encontrar dificuldade, um jogo vai jogar mal, vai jogar em altitude, aí pega um time tipo Juventude lá no Sul, é difícil jogar. Então é isso, mas se focar, continuar com essa batida, o Flamengo já é e sempre vai ser, enquanto tiver essa estrutura, sempre candidato ao título. Bom, ainda falando dos times do Rio, o Vasco da Gama, o seu Vasco, hein, Pedrinho? Acabou perdendo fora de casa, depois de uma vitória sobre o Grêmio em São Januário. O Vasco acabou derrotado pelo RB Bragantino. Um gol da vitória do time paulista foi um golaço de fora da área. E eu queria saber a sua opinião do jogo. O Vasco é mais um ano aí apesar de eu achar que o time está mais encaixado, o time jogou até bem, empatou, tá perdendo de 1-0, empatou 1-1. Então tomou uma virada ali no segundo tempo, o cara deu um chute, bateu, o zagueiro cabeceou. O Léo Jardim deu uma bobeira também no primeiro gol, né? Bola, eu acho fácil, ele deu no pé do cara. Eu acho que foi mais por erro do Vasco, não que foi um placar justo. O Bragantino não está igual a anos atrás, mas é um bom time, em casa complica mais ainda. Mas o Vasco, primeiro tempo jogou bem, segundo tempo ali com uma postura reativa, é o que pode ser feito, né? Não tem um homem de criação, o único que tinha é o Payet, mas machucou, nós vamos ficar dependentes do Payet. Um jogador já de certa idade. Então é isso, é mais um ano, eu acho, ao meu ver, de sofrimento, mas dá para ficar ali décimo segundo. Vai depender muito do foco, do trabalho e acreditar que pode, porque eu tô vendo a mesma coisa do ano passado, mais um ano Vasco para amargar, não disputar nada de importante e lutando aí para sair do rebaixamento. A realidade do Vasco é essa, com SAF, com tudo, que não disse o que vê até hoje, eles querem dinheiro só, e é isso. Fechando a rodada, meu amigo Pedrinho, o Fogão. Não foi aquela partida brilhante, mas o Botafogo venceu e isso foi muito importante para reabilitar após a derrota na estreia para o Cruzeiro pelo placar de 3-2. Fogão 1-0 e dando uma respirada para tentar arrumar a casa e voltar aos seus melhores dias. O que você achou, Pedrinho? E o Botafogo não surpreende mais, né? Fez um bom primeiro tempo, gol de Matheus Ponte, fez até um bom primeiro tempo, né? Com mobilidade, com aquelas arrancadas fulminantes. Tiquinho Soares no banco de reserva, né? Mas entrou no segundo tempo, até jogou bem no segundo tempo, ali a metade do segundo tempo. Mas eu acho que está faltando o Botafogo cabeça,
É focar e acreditar que pode, porque tem um time de mediano para bom, tem jogadores rápidos, tem um bom meio campo, uma defesa boa, e eu acho que é mais a parte de cabeça mesmo, porque de repente para tudo. O Atlético Goianiense, que já fez um jogo duro em casa contra o Flamengo, né? Perdeu 2-1 no final com pênalti, cheio de polêmica o jogo, e jogou bem ontem o segundo tempo também. É um time que vai dar trabalho aí para ali os que vão disputar o descenso. Eu tô vendo aí um time bem armado, que está jogando um futebol honesto. O Botafogo agora é trabalho e acreditar no próprio potencial e ver o que acontece. O jogo do Botafogo ontem achei fraco, né? Bom primeiro tempo, mas é isso, continua a mesma coisa, encontrando algumas dificuldades de ligação. Joga muito bem primeiro tempo, mas no segundo tempo começa a bobeira, começa a não encaixar o jogo. A ligação de defesa, meio campo, o ataque, desconecta alguns jogadores, eu não sei. É uma incógnita, eu acho que o Botafogo também vai passar uns pedaços aí até se conscientizar que tem um bom elenco, que dá para chegar em algum lugar. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, mas a gente faz uma parada agora para falar um pouco também dos chamados clubes menores do futebol do Rio de Janeiro. Expectativa para o próximo mês do início da Série A2, ou a segundona do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o que chamou a atenção essa semana foi que o presidente do América, o senador Romário, se filiou como jogador no América. E divulgou um vídeo dando uma declaração de que qualquer pai sonha jogar uma vez ao lado do filho. E o filho dele, o Romarinho, está no América. Ficou a dúvida. É apenas marketing? O Romário tem realmente essa intenção de entrar em campo se o América estiver classificado em alguma determinada fase da competição, para um dia jogar ao lado do seu filho no ataque do América? É uma declaração que gerou polêmica e mídia, trazendo o América aos refletores aí da grande imprensa. Vamos conferir o que falou o senador, presidente do América e agora jogador. Senador, que história é essa? O senhor vai jogar a segunda divisão pela América, tá acertado? Na verdade, não é jogar. Eu assinei o contrato, entrou no BID, agora eu virei jogador do América, time no qual eu sou o presidente, meu time do coração. E qual é o pai que não tem o sonho de ter a possibilidade de um dia jogar ao lado do seu filho? Do Romarinho, no meu caso, está jogando lá. Então, por esse motivo, eu me inscrevi. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de jogar 1, 2, 3 jogos com ele. Vai ser uma coisa assim fantástica na minha vida. Eu tenho certeza, na vida dele e dos meus irmãos, principalmente dos meus filhos e dos meus netos. Promete quantos gols? Não, infelizmente nesse momento não está mais para prometer gol. A gente vai lembrando que mais para frente estaremos trazendo mais informações sobre o campeonato da Série A2, como também as demais divisões do futebol do Rio de Janeiro. Vamos trazer agora o esporte nas cidades e nós vamos destacar nesse momento Rio das Ostras. No último domingo, dia 14 de abril, atletas do projeto de judô da Prefeitura de Rio das Ostras participaram do primeiro festival interno. Cerca de 50 jovens entre 6 e 17 anos participaram do evento organizado pela professora Catiúcha Castro, contando ainda com a participação de pais e responsáveis dos alunos, onde, além da competição, houve principalmente confraternização. Representando mais uma vez Rio das Ostras, o Érica Fani conquistou medalha de ouro na corrida de São José, disputada
na cidade de Itaperuna, cidade onde ela nasceu, concorrendo com muitos atletas de várias partes do estado. O Érica fez um tempo de 19 minutos, percorrendo os 5 quilômetros com bastante folga e conquistando o título de campeã. A prova teve mais de 1.000 inscritos. Falando de esporte nas cidades, a gente manda um abraço para o pessoal que nos acompanha em Cachoeiras de Macacu. Começa nesse domingo, dia 21, a partir das 13 horas, o mais tradicional campeonato de futebol do município, o Campeonato Rural 2024. Serão 5 jogos agitando a primeira rodada da competição. Às 13 horas, no campo de Agro Brasil, jogam Valério e Matumbo pelo segundo quadro, e às 15 horas tem Agro Brasil e Matumbo pelo primeiro quadro. Já no campo do Coco Duro, é isso aí. Às 13 horas tem Maraporã e Itaperiti pelo segundo quadro, e na categoria principal, Mumaraporã enfrentando o Faraó. Bom, tem jogo também no campo de Guapiaçu, às 13 horas, Coco Duro, dessa vez vai jogar fora de casa pelo segundo quadro, contra o time do Guapiaçu. Bom, a competição é realizada pela Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, através da Secretaria Municipal de Esporte. A gente lembra que a bola tem rolado também para campeonatos de categoria de base em Guapimirim. Já tivemos 2 categorias, agora novas categorias entrando aí em atividade, e mais para frente a gente vai trazer mais detalhes dessas competições. Vamos falar agora da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? A rodada de final de semana, que terá um clássico nesse sábado, às 4 da tarde, entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Jogo importantíssimo, principalmente para o Fluminense, porque o Flu começou mal o campeonato, né? Vem de um empate dentro de casa e uma derrota fora de casa. Então o Fluminense precisa se reabilitar. Também amanhã, nesse sábado, 18h30, tem Grêmio e Cuiabá na Arena do Grêmio. E às 18h30, RB Bragantino e Corinthians se enfrentam lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Rapaz, que sábado à noite, meu amigo Rodrigo aí na técnica. Tem nada mais, nada menos que Arena MRV, 9 horas da noite, Atlético Mineiro e Cruzeiro, que acabaram de se enfrentar há poucas semanas pela final do Campeonato Mineiro, onde o Galo levou a vantagem. Vamos para os jogos de domingo. Tem, rapaz, rodada de clássicos regionais, né? Porque tem Bavi, Bahia e Vitória, ou melhor, Vitória e Bahia, né? Após muitos anos, os 2 times rivais lá de Salvador voltam a se enfrentar pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Barradão. Agora, esse jogo também não é um clássico regional, mas hoje é um clássico nacional. Palmeiras e Flamengo. Jogo 4 da tarde de domingo no Allianz Parque. Palmeiras derrotado no meio de semana pelo Inter. Não quer dar bobeira, sabe que se tropeça de novo, o Palmeiras vai deixar o Flamengo abrir uma certa vantagem, e todo mundo imagina que esses 2 times estarão lá na frente brigando pelo título de campeão brasileiro. Então é um jogo muito importante sempre quando essas 2 equipes se enfrentam na atual conjuntura do esporte, né, do futebol brasileiro. Então, como eu disse, é um clássico que não é regional, mas é um clássico que com certeza influenciará na tabela e é um dos jogos mais esperados hoje em dia no futebol brasileiro. Ainda no domingo, às 4 da tarde, o Furacão Atlético Paranaense recebe o Internacional na Liga Arena. Às 18h30, mais 2 jogos. O Botafogo enfrentando o Juventude no Newton Santos, ou Engenhão, perdão. E em Goiânia tem o jogo Atlético Goianiense e São Paulo. Criciúma e Juventude ainda não tem data definida, e a gente aproveita para falar por quê, né? Porque
A gente tem aí também as competições que são regionais, né? Então, com isso, o Fortaleza, por exemplo, não vai poder jogar pelo Brasileiro, porque ele tem compromisso pela Copa do Nordeste, onde ele vai enfrentar o Altos do Piauí pelas quartas de final. E por isso não vai ter o jogo como na rodada passada. Por exemplo, tivemos aí o Cuiabá também não jogando pelo mesmo motivo, que o Cuiabá teve que jogar pela semifinal, melhor dizendo, da Copa Verde, que reúne equipes do norte do país e do centro-oeste. E o Cuiabá está jogando a semifinal contra o Vila Nova de Goiás, perdeu o primeiro jogo por 2-0 no meio de semana, por isso não teve o jogo do Cuiabá pela rodada passada do Brasileirão. Então, muita gente perguntou, mas por que não vai complementar a rodada? No meio de semana o Cuiabá tinha compromisso por outra competição e agora no final de semana será a vez do Fortaleza, né, folgar em virtude da Copa do Nordeste, que são competições hoje talvez até mais importantes para essas equipes do que o próprio campeonato estadual. Bom, é isso aí que a gente tinha para falar do Brasileirão, rodada que promete muito, grandes jogos, né? E a gente aguarda realmente que na próxima segunda a gente fale aí sobre partidas que movimentaram os torcedores de norte a sul do país. Vivemos a expectativa das Olimpíadas de Paris e essa semana o Dream Team, o time de basquete americano, foi anunciado. Os Estados Unidos fizeram a convocação dos 12 jogadores que irão integrar a seleção de basquete para a disputa das Olimpíadas de Paris. Vamos conferir aí quem são essas feras. Só um jogador mais ou menos, hein, meu amigo Rodrigo? LeBron James, do Los Angeles Lakers, Stephen Curry, do Golden State Warriors, Kevin Durant, do Phoenix Suns, Joel Embiid, do Philadelphia, também o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, Devin Booker, do Phoenix Suns, Jason Tatum, do Boston Celtics, Jrue Holiday, também do Boston Celtics, Bam Adebayo, do Miami Heat, Therese Halliburton, do Indiana Pacers, Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, todos confirmados em Paris. E entre eles, o que tem a maior experiência olímpica é o Kevin Durant. O ala pivô do Phoenix Suns aparece como o maior cestinha dos Estados Unidos em Olimpíadas. E ao lado do já aposentado Carmelo Anthony, melhor dizendo, é o único tricampeão olímpico. LeBron, por exemplo, tem 2 ouros, enquanto Curry nunca disputou uma edição dos Jogos. Vale lembrar o seguinte, desde que os atletas da NBA começaram a disputar as Olimpíadas em 1992, quando foi implantado aí o termo Dream Team, os Estados Unidos só perderam o ouro uma vez. Foi em Atenas, 2004, quando quem ganhou foi a Argentina e os americanos amargaram a medalha de bronze. Bom, vamos agora rapidamente falar do esporte brasileiro. Nas vésperas aí da Olimpíada, tivemos bons resultados. A distância dos 400 metros teve importantes resultados em modalidades diferentes. Na natação, o Guilherme Costa venceu os 400 metros livres de um meeting disputado nos Estados Unidos. Já no atletismo, o Alisson dos Santos foi o terceiro colocado também nos Estados Unidos nos 400 metros rasos. Além disso, outros bons resultados, né, nos últimos dias. Vôlei de praia, Rebeca e Ágata foram prata na etapa do México do circuito mundial. Evandro e Arthur ficaram com bronze. Olha só, tiro com arco. Marcos da Almeida e Ana Caetano foram campeões pan-americanos da dupla mista. Também no tênis, o Marcelo Melo foi vice-campeão da dupla do Masters 1000 de Monte Carlo. Por outro lado, a dupla feminina foi derrotada pela Alemanha num confronto disputado em São Paulo pela Billie Jean King Cup. Bom, tá aí um resumo dessa expectativa dos nossos atletas que estarão daqui a pouco com a nossa torcida lá em Paris nos Jogos Olímpicos. Para encerrar o programa de hoje, a gente quer deixar aqui uma homenagem
para um amigo que fizemos em Rio das Ostras, assim que foi montada a TV Arte, né, pelo sistema Sumicity, quando começamos a atuar em Rio das Ostras, uma das primeiras pessoas que nos atenderam, nos abriram as portas, foi Léo, o presidente, né, o Léo, que o que falar, cara, é um cara super conhecido na cidade, sempre atuante, principalmente no esporte. Chegou a ter aqui na TV Arte HD Rede TV+, o programa Esporte com Arte, durante um período onde ele entrevistava e trazia notícias do esporte na cidade. E, infelizmente, não sei se há cerca de 2 anos, ele sofreu um AVC e estava com a saúde debilitada e veio a falecer essa semana. Fica aqui a minha solidariedade e sentimentos aos familiares e amigos e o nosso desejo de que ele esteja na misericórdia do Pai, com certeza, pessoa do bem, que realmente vai deixar uma lacuna muito grande em Rio das Ostras, especialmente na área do esporte. Descanse em paz, meu amigo. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a nossa equipe técnica e a sua audiência nos canais que transmitem o Esporte Mais. Magé, quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723. E quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender. Prefeitura de Magé, governando com amor. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E ninguém fica de fora. Até ela espera a gente vir pra cá brincar. Aqui é a nossa segunda casa. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.